Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui com a Julie porque na verdade ela apareceu, a Paty estava falando com ela, eu roubei a Julie hoje. É fazer uma live aqui no YouTube. Tudo bem, Julie? Tudo certo. Fazer uma live falando sobre um tema que a gente combinou de falar com vocês, que existe aquele pavor que as pessoas têm de bactéria. Limpa tudo, esteriliza tudo, higieniza tudo. Álcool 70 o tempo todo, na mão, na bolsa. Na mão, na bolsa e na comida. Quer dizer, se você não esterilizar tudo, você vai pegar uma doença. Até fica um negócio assim, uma vez eu peguei até um comentário meio mal educado no meu YouTube, que eu falei de alguma coisa, acho que foi falar de leite cru. Aliás, leite cru é lotado de bactéria, né? Bactérias boas. E pode ter também alguma outra. Pode ter tuberculose naquele leite? Claro que pode. Pode ter brucelose? Claro que pode. Quando a gente tem um leite contaminado, é uma coisa. Se você tem uma bactéria de alguma coisa, você andou de ônibus, de metrô, de Uber, você vai ter bactéria. Você respira. Exato, você respirou a bactéria da tuberculose, entendeu? Inclusive foi pela via aérea, não foi pelo leite, foi Exato. pela via aérea, que é uma via muito melhor para pegar uma tuberculose pulmonar. Então não é que você está isento, o que nós precisamos é entender a relação das bactérias com a doença. Existir uma bactéria não quer dizer que existe uma doença. Quando a gente fala, por exemplo, de um leite cru, que ninguém então pasteurizou, e aí alguém tomou, e aí alguma pessoa que estudou, não estou dizendo que não estudou, estou dizendo que é uma pessoa ignorante, pode ter estudado, veterinária, zootecnia, mas estudou de um jeito que vê a bactéria como teu inimigo. Entendeu? Todas as bactérias. Quem pauta esse estudo é toda uma indústria que faz você usar esse tipo de tecnologia. Mas aí você está falando que tudo isso que se fez, o benefício que melhorou uma epidemia de tuberculose no século XIX, não foi bom? Claro que foi bom, mas é que antigamente não se sabia que existia micróbio. Então, você um dia descobriram os micróbios e no dia seguinte praticamente descobriram que, bom, se ferver, mata micróbios. E ali tinha micróbio, porque o que acontece? Os caras não sabiam, não lavavam a mão. Eram condições muito precárias. Antigamente se trabalhava de uma maneira muito precária, né? Por exemplo, o melhor cirurgião considerado na época, muito antigamente, era aquele que tivesse a linha de cirurgia mais suja. Então, o jeito, né, como as coisas eram tratadas realmente eram diferentes. E aí também, você lembra daquela figura, digamos, que existia do cirurgião com avental cheio de sangue. Saía, exato. Falava, entrava na outra sala, não se lavava a mão. Teve um cara, um húngaro, Szent György era o nome dele, que um cara falou, olha, eu consigo menos mortes quando eu lavo a mão. O cara foi praticamente detonado. Então, ninguém é contrário a lavar a mão. Você deve lavar a mão, higiene é necessário, mas não precisa o tempo todo lavar, sanitizar. Ou pavor com a bactéria. Então, tudo bem. Naquelas condições, onde a vaca era criada em condições terríveis, dentro das cidades, não tinha esgoto, não tinha saneamento, as cidades tinham uma série de doenças. Agora que se descobriu tudo isso, o que nós temos que fazer? Bom, medida emergencial. Vamos esterilizar esse leite. Acabou a tuberculose. Vamos pasteurizar. Mas daí para frente, ninguém falou, bom, isso foi uma medida de emergência, vamos voltar ao que era antes. Não, continuou do jeito que estava. E aí, a gente tem uma série de problemas com isso. Eu tenho um vídeo sobre whey, que você procura no meu canal, que fala sobre isso. E aí eu aproveitei a Julie aqui, para a gente falar justamente, bom, e aí? Que benefício que tem, por exemplo, das bactérias no leite cru? Os lactobacilos, que são a flora prevalecente, predominante, que mais tem no leite cru. E que se você deixar esse leite cru fora da geladeira, ele vai coalhar. Coalhar é estragar? Azedar é estragar o leite, é isso? Claro que não. É tornar o alimento ainda mais
saudável, né? Vamos dizer. Em que sentido, por exemplo? Ele vai te deixar muito mais protegido de doenças. Por exemplo, o que acontece? Aquelas bactérias vão se desenvolver, e são bactérias boas, esses lactobacilos. Exato, vão fermentar. Eles... Inclusive no leite cru, o fato de ele ter essas bactérias o torna um alimento anti-alergênico, né? Diferente Exato. desse leite pasteurizado que é, na verdade, alergênico. E por uma série de motivos, inclusive ligados à mudança da conformação tridimensional da proteína Também. do leite. E também por causa das bactérias e pela reação que é benéfica que elas nos dão em termos de imunidade. Claro, claro. E essas bactérias dos lactobacilos, elas não moram no nosso intestino, mas elas agradam a flora que mora no nosso intestino. Então, é uma simbiose muito boa. E não só isso, quando essas bactérias fermentam o leite, são produzidas outras substâncias interessantes. Inclusive vitaminas, nutrientes que não vão ter no leite antes de passar por esse processo. Isso para não falar isso para não falar das enzimas que tem no leite cru. Exatamente. Propriamente. Que se for pasteurizado, se perde também. Se perdem as enzimas. Mas nós não estamos falando de enzimas. Não. Juro que nós vamos falar sobre isso, ou eu pelo menos, numa hora com calma com vocês sobre enzimas. Mas as bactérias. Então a gente está vendo que a bactéria do leite é boa. Ela pode fermentar o leite. Quer dizer, o que é fermentar o leite? Ela comeu açúcar. Ela do vai leite. se alimentar da matéria que ele tem disponível, que alimenta bactérias, são açúcares. Então, bactérias gostam de açúcares, elas sempre fermentarão os açúcares. Deixa eu só ver se o som tá bom, peraí. Claro, claro. Vai falando. E o açúcar do leite como chama? O açúcar do leite é a lactose. E as bactérias vão fermentar tanto a lactose quanto ela quebrada, né, no seu formato galactose e glicose. Elas vão se aproveitar até dessa forma quebrada do leite. Então, por isso que um queijo é um alimento reduzido em açúcar. Ele não tem muito teor de lactose porque as bactérias já consumiram uma boa quantia dessa lactose. Sim, a não ser que você seja terrivelmente intolerante à lactose, você não vai ter tanto problema. Eu tenho um vídeo no meu canal sobre... No meu canal, não. No meu site, eu depois vou deixar ali o link ou o nome, sobre isso para quem gostar. Mas, basicamente, a lactose é o açúcar do leite, que pode causar gases e outros problemas em qualquer pessoa adulta, às vezes até menor do que adulta. E que quando as bactérias, os lactobacilos fermentam esse leite, ela diminui. O que acontece? Vai formar gases numa pessoa adulta, por exemplo, que não tem um consumo de probióticos, que justamente são essas bactérias benéficas na alimentação. Você vai ter um perfil de bactérias que normalmente não é muito bom no seu intestino. A gente está falando de uma pessoa saudável, não intolerante. Se ela produz gases, é porque provavelmente ela tem um perfil de bactérias não tão bom, ela precisa melhorar esse perfil. Como ela melhora? Priorizando o consumo desses alimentos que tenham sido fermentados, principalmente esses de produção artesanal, que realmente vai ser um alimento puro, como é o caso do queijo curado, né, que é feito com leite cru. E a gente aprende o contrário, né, que o queijo tem que ser fresquinho, queijo branco, queijo... Eles põem um monte de medo com queijo amarelo. Claro, eles colocam muito medo, né, o medo da gordura. O medo errado, né, sobre um mito de que é a gordura grande culpada. Faz mal, essa coisa. Contra Pode até fazer mal, mas não é assim como a gente pensa. Porque o que acontece? A gordura, se ela se oxida por alguns mecanismos, como o calor, você deixa um óleo fritando ali, aquilo vai alterar, vai oxidar e vai te inflamar. Agora, a gordura com menos chance de oxidar é justamente a gordura saturada. Justamente. E também um perfil de bactérias bom no intestino vai diminuir a chance dessa oxidação da gordura, porque ela pode oxidar também, tá? Se você consome a gordura intacta, tá ótima. Um azeite de oliva, por exemplo, você consome a gordura intacta. Chegou no seu intestino, seu perfil de bactérias realmente promove um efeito inflamatório ali, você vai ter oxidação também dessa gordura. Então, basicamente, as bactérias que moram no nosso intestino determinam uma enorme parte da nossa saúde física e mental. Muito, muito. Porque eu tenho até um artigo no meu site medicinadoestilodevida.com.br chamado A Conexão Intestino-Cérebro. Põe isso no Google, põe esse termo, você vai cair no meu site. A conexão intestino-cérebro. E você vai ver que a serotonina, por exemplo, é um neurotransmissor cujo desequilíbrio pode levar a doenças como depressão, enxaqueca, transtorno obsessivo-compulsivo, fibromialgia, transtorno maníaco-depressivo,
transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, etc. E ela tem mais serotonina no nosso intestino do que no nosso cérebro. Quem fabrica? Exato. As bactérias. Exatamente. Então, quer dizer, dependendo do perfil de bactérias, teu comportamento, teu humor, até o que você quer comer vai mudar. Vai mudar, exatamente. Existem bactérias que podem ser obesogênicas, por exemplo, Tá aí. por conta disso. Tá falando da nutricionista que mexe com pacientes com Obesogê- problema de peso. Exato. Obesogênico significa que favorecem a obesidade mesmo, né? O acúmulo de gordura no organismo. Justo. Então, o que acontece? O nosso comportamento, muitas vezes, é determinado pela população de bactérias, pelas espécies de bactérias que estão lá. Então, assim, de um lado a gente está com uma epidemia dessas coisas e de outro lado a gente está com uma epidemia de esterilizar tudo. Exato. Então, Exato. qual que é o meio termo? De novo, não tem uma solução exata, não tem solução sem risco. Você tem risco de qualquer jeito. É que não é porque hoje você tomou um troço esterilizado, um leite que estava fora saiu daquela caixinha longa-vida, sem bactéria nenhuma. Eu acho que o risco daquele leite é tão ruim quanto o outro, porque a primeira bactéria que colonizar aquele leite vai infectar, ou enfim, você tem que depender um pouco de sorte ali, né? Na verdade, você fica tanto sem contato com bactérias, que no primeiro momento que você tiver o contato com uma bactéria que realmente, vamos dizer, não seja benéfica, o primeiro contato que você tiver com ela, você já fica doente. Então a sua imunidade ela fica muito comprometida porque justamente você nunca teve contato com essa bactéria e o seu corpo não sabe como reagir para te proteger contra ela ou uma bactéria mais forte. Exato, e aí o que acontece? Você tem um leite totalmente estéril, aquele líquido que não tem bactéria nenhuma, aí você abre e vai entrar uma bactéria do ar que vai ser talvez aquilo que vai popular aquele leite, que não era a flora normal do leite. Uhum. E aí aquilo pode te fazer mal também, não é que aquele leite aí você tem que ferver de novo. Enfim, você vai criar toda uma série de rituais para esterilizar a tua vida. Tudo se trata de uma questão de higiene. Por exemplo, vamos falar do leite cru. Você pode tomar um leite cru de onde você conhece a procedência. Não vai tomar um leite cru só porque a gente está falando aqui, você não sabe nem de onde vem, você vai compra em primeiro qualquer lugar aí que fala que tem. Não, isso não. Não, isso não. Como deveria ser com qualquer alimento. Exato, porque você tem que saber a procedência desse alimento. A pessoa que vai tirar esse leite, ela tem que ter um recipiente que seja limpo. Ela tem que não estar doente. Ela também não pode estar doente, ela também tem que estar limpa, ela tem que limpar a teta do animal antes de fazer a retirada do leite. E o animal não pode estar, por exemplo, urinando ou defecando ao mesmo tempo. E não pode estar doente. E também não pode estar doente. E esse leite tem que não ter muitos leucócitos dentro, tem que ter um... Hoje em dia, nos Estados Unidos, tem até uma análise para leite cru. Na Califórnia, tem leite cru que vende no mercado. Aqui é proibida a venda, aliás. Aqui é proibido. Você no Brasil não é pode proibido. comprar leite cru. A não ser que você pegue de algum conhecido. Pegue de graça de algum conhecido que não te vendeu. Exatamente. Então, assim, esse cuidado tem que ser realmente com essa contaminação por falta de higiene. A gente não está estimulando a falta de higiene. Você tem que lavar suas mãos. Porque mãos e ar são as formas mais fáceis realmente de você se contaminar, de você pegar uma doença. Você tem que lavar sua mão, mas você não precisa o tempo todo lavar a mão, passar álcool em gel, a qualquer momento ficar passando álcool em gel e fazendo com que a sua mão fique cada vez mais sensível a qualquer bactéria que aparecer. E você vai facilmente ficar doente. É aquela coisa que eu estava falando, na hora que você se esteriliza, você pode estar predisposto a pegar qualquer bactéria que esteja lá. Para entender melhor, digamos aquele leite que está cru, ninguém mexeu, saiu da vaca. Ele é lotado de lactobacilos lá dentro. Se vem uma bactéria lá ruim que causa doença, a vaga de estacionamento dela está ocupada pelo lactobacilo. É verdade. E o lactobacilo, ele não só vai ajudar a te proteger dessa bactéria, como ele vai promover a digestão do leite. Como a gente falou, ele se alimenta do açúcar do leite, né? E o leite cru já vem com as enzimas. O que acontece? Ele não vai ser mal digerido pelo seu organismo porque ele já tem tudo o que ele precisa para ser aproveitado pelo seu corpo. E exatamente, a gente tem essa coisa. Antigamente, provavelmente, quase ninguém tomava leite. Tomava o leite fermentado, porque sai da vaca. Pensa no calor por aí, no Oriente Médio, o cara tinha lá a cabra. Sempre se tomou leite de camelo, de cabra, de iaque, de lhama, de vaca, do que fosse. Sim. Mas na hora que tira, deixa lá, vai azedar, não existia geladeira. Vai coagular, vai coalhar, vai virar iogurte. Então,
Hoje que existe também essas aberrações de leite para todo mundo. Não só essa aberração de leite, mas, por exemplo, não temos hoje tão disponível um queijo fermentado. Estamos falando de queijo, mas nem todo queijo disponível, industrialmente falando, vai ser fermentado. Hoje tem métodos, né? A fábrica faz tudo, né? Por exemplo, bacon. Hoje você não encontra um bacon fermentado no mercado. Você encontra um bacon curado? Não, você encontra um bacon que foi feito em horas. Bacon é um processo de dias e terá também ação de bactérias do próprio ar. E é essa coisa, então, as bactérias não são nossas inimigas, vocês estão entendendo? Então, é que nem aquele negócio que tudo tem risco. Tudo tem risco. Então, hoje, o padrão é o seguinte, você está grávida, não pode comer nada cru. Não pode gema, não pode encostar na terra com a mão, porque vai ter bactérias na carne crua, né? Um steak tartar, um carpaccio, por causa da salmonelose. E você não pode pegar salmonela, vai perguntar para nutricionista, tá, gente, profissional. Você não pode pegar salmonela comendo espinafre, alface, salada, e até comida cozida, e até leite pasteurizado. É uma das formas mais fáceis de você conseguir se contaminar com salmonela. Então, não é que ali... Então, assim, nós médicos falta pra gente um pouco desse treinamento, você tá entendendo? E de um lado, se você, digamos, se protegesse mesmo, vamos dizer que a estatística é essa em termos populacionais, e que se você liberar lá na Índia, sei lá onde que o pessoal nem está assistindo esse vídeo, não tem higiene, não tem vídeo, não tem internet, não tem esgoto, talvez aí naquela população fosse ou não. Ou eles viviam mesmo com as bactérias, mas tinha muita mortalidade mesmo, né? Não tinha esgoto, não tinha... Sim. Eu acho que sabe o que pode confundir? A falta de saneamento básico. A falta de higiene mesmo. Então, assim, se de um lado você mata todas as bactérias, de outro lado você também diminui a tua imunidade, diminui a imunidade do feto que está dentro de você. E depois isso continua com o nascimento, se esteriliza tudo. Não estou mandando sujar tudo, né, Julie? Não, mas você tem que deixar a criança, né, no chão, se ela quiser. Ela tem que tocar as coisas. Normalmente a mãe tá limpando tudo, né? Não deixa. Aliás, eu falei uma bobagem. Falei que eu vou botar o link depois. Esse vídeo é live, não tem link depois. Não, quem vai botar o link depois sou eu. Vou botar no meu Facebook. A história da bactéria não para no leite. A gente só deu um exemplo do leite. É verdade. Você pode pegar, por exemplo, e fazer um monte de alimentos lactofermentados que não são leite. Porque aí a pessoa fala, eles estão falando, mas eu não posso tomar leite. Isso. Não é que vem muito médico, nutricionista, fala assim, não toma leite e derivados. Você não acha que estão tratando leite e derivados da mesma forma dessa hora? Sim. Então, existe uma diferença. Não vai dar para conversar muito aqui, mas na hora que você fermenta o leite, já começou esse negócio de a lactose diminuir, da proteína do leite mudar a conformação. Então, o que era alergênico de um lado pode não ser do outro. Exatamente. Entendeu? Então, iogurte é uma boa, você não acha, Julie? É uma excelente. Iogurte, kefir, conservas que são fermentadas. Agora, por exemplo, você tem um iogurte. Você acha que o iogurte de copinho não é tão bom, né? Porque eles põem lactose dentro para ficar aquele iogurte sem soro nenhum, né? Eles põem massa sólida lá dentro. Qual iogurte de copinho? Aquele industrializado? Depende. Tem alguns no mercado que você encontra que é leite e apenas fermento lácteo. Eu descobri uma marca que é aquela Atilate. Você já tomou? Excelente. É um copinho verde, pessoal. Atilate. É bem disponível aqui na região de São Paulo, na verdade. Em Santa Catarina, por exemplo, eu não encontro com facilidade. Mas é um iogurte Uma marca lá em Santa Catarina? Que eu uso em Santa Catarina, eu sempre leio muitos rótulos, né? Mas o que a gente tem disponível, que é só leite e é fermento lácteo, é da Nestlé. Só que a preocupação da Atilate, por exemplo, é com o tipo de leite, né? Mas tendo leite e fermento lácteo já é uma grande coisa. Já é uma grande coisa, claro. Porque tem aqueles sólidos do leite que às vezes é lactose, e aí você vai acabar comendo mais lactose no iogurte do que no próprio leite. Não, mas tem a Nestlé e a Vigor, se eu não me engano. O leite integral. Dá uma olhada no rótulo e vê o que contém. Se contiver leite e fermento lácteo... É iogurte. É iogurte. Você confia. Não tem que ter açúcar, gente. Ele tem que ter leite e fermento lácteo. Boa, não é para ter mel, polpa de fruta. Não. Nada que seja muito processado, tá? Você ajuda de um lado e acaba prejudicando de outro. E a gente não tá vendo as perguntas, se é que tem pergunta. Como aqui tem live, né? Ele tá com o celular aqui. E aí você pode, por exemplo, pegar esse iogurte e beber pela manhã. Claro, pode beber. A gente em casa mistura, por exemplo, com água, põe uma banana ou eu ponho puro cacau em pó. Né? No começo você estranha, né? A pessoa que está acostumada com
achocolatado, cheio de açúcar, essas coisas. Exato, exato. Não, mas você pode comer com frutas, né? Você pode usar banana para adoçar, por exemplo, e usar frutas que não são tão doces. Ou conforme for a sua necessidade. Manga, por exemplo, fica uma delícia. Bater um iogurte com abacate, comer com morango. Né? Você pode usar o iogurte com diversas formas, até para fazer tempero de salada. E é uma fonte de probiótico, você vai estar ajudando o seu intestino. Só que variar também esses tipos de probióticos é uma coisa interessante, Alexandre, porque se a pessoa não pode, por exemplo, consumir iogurte, ela pode fazer um picles caseiro. A Patty Feldman, por exemplo, tem várias receitas de alimentos fermentados no site dela. Vai no Google e coloca assim, Patty Feldman fermentados. Você vai ver. Picles você pode encontrar, você pode procurar chucrute, que é o Repolho. sauerkraut, né? Então você sempre encontra um produto fermentado que você pode fazer em casa com os ingredientes mais simples que você tiver. E usar como tempero na tua comida. Exato. E é perfeito para você consumir, já é uma fonte de probiótico. Então você não precisa ficar loucamente atrás de um produto que seja realmente caro ou mandar manipular probiótico, que é caríssimo. Hoje está se dando muito, chega assim, você tem disbiose. E aí tem que tomar um probiótico. É caríssimo. Então, na verdade, está se medicalizando de mais uma coisa que tem muito a ver com o estilo de vida. Uma coisa que está na alimentação. Pois é. Júlia, olha, obrigado pela conversa. Vamos nos despedir de todo mundo aí. Espero que vocês tenham gostado da nossa live. Passa umas opiniões. Vamos deixar essa live no ar mesmo? Vamos deixar. Dá uma comentada lá, tá bom? Perguntas que tiverem. Se você gostou, não esquece de assinar o canal. E de curtir. Tá Muito bom? obrigada, tá? Abraço. Muito obrigada. Tchau, tchau. Vamos desligar isso aqui Vamos agora. desligar então.